Quando me convidaram para participar desse projeto dos heróis, eu aceitei imediatamente porque eu gostei muito da ideia do projeto. E aí comecei a pensar num herói para eu falar aqui. E imediatamente o primeiro nome que veio à minha cabeça foi meu pai, obviamente. Meu pai, sem dúvida nenhuma, foi meu herói sob o ponto de vista pessoal e até profissional, porque meu pai era um grande vendedor e uma das grandes razões de eu ter optado pela publicidade na minha vida é o fato de ser uma atividade intimamente ligada ao processo de vendas, a profissão do meu pai. Depois eu pensei um pouquinho mais e eu lembrei que eu já tinha tido a oportunidade de eleger pessoal e publicamente o meu pai como meu herói várias vezes e comecei a pensar na possibilidade de outros heróis. E aí foi muito interessante porque eu consegui perceber que felizmente eu me transformei em um sujeito na vida que tem muitos heróis e eu acho isso muito importante. E eu tenho praticamente certeza que também eu nunca escolhi errado um dos meus super-heróis. Quando eu comecei a pensar nesses nomes, eu cheguei à conclusão de que um só era muito pouco. E pedi para os organizadores desse projeto a licença de falar de 2 heróis meus. Esses 2 heróis têm uma característica em comum, porque eles começaram como meus heróis e hoje são meus amigos. Eu costumo dizer que o sucesso profissional na vida te dá muitas coisas boas. Te dá a possibilidade de ganhar dinheiro, é gostoso. A possibilidade de namorar umas moças é gostoso. A possibilidade de ser reconhecido é gostoso. Mas a melhor coisa que eu acho do sucesso profissional é a possibilidade de você ficar amigo dos teus ídolos. E a vida tem me dado isso. Esses meus 2 heróis é interessante uma coisa, eles têm um ponto em comum. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, muito garoto, muito jovem, no universo de comunicação, com 18 para 19 anos, eles certamente já eram, naquele momento, os 2 maiores nomes da comunicação brasileira em 2 áreas muitíssimo relevantes. E eu tive a possibilidade de conhecê-los pessoalmente, o privilégio de conhecê-los pessoalmente naquele momento. Eu muito garoto e muito desconhecido ainda, e eles já totalmente famosos. E foi daquele momento que foi surgindo a nossa amizade, muito sólida e muito consistente até hoje. Os meus 2 heróis, um foi e é até hoje o maior nome da produção de música no Brasil. Só no Brasil ele foi o homem, figura-chave, por exemplo, no início da Bossa Nova, na descoberta do Tom Jobim, do João Gilberto. Ele foi figura-chave também no tropicalismo, nas melhores coisas que Caetano, que o Gil, que Tom Zé, que todos fizeram. Ele foi figura-chave na vida do Jorge Benjor, por exemplo, o disco Tábua das Esmeraldas, que é considerado um dos maiores discos da história da humanidade, teve ele como um homem que incentivou a ser feito. Ele foi o homem que incentivou e ajudou a criar o rock brasileiro, a geração do Traje a Rigor, dos Titãs e de um monte de gente muito talentosa. Ele foi também o grande homem da Warner no mundo do disco. Enfim, uma figura notável. O outro meu super-herói, o grande homem da televisão brasileira. O sujeito que fez praticamente de tudo na televisão. Que criou a grade da Rede Globo de televisão, que mexeu no contexto e no conceito das novelas, o Jornal Nacional, as transmissões esportivas, fez de tudo. Esses 2 super-heróis meus se transformaram em grandes amigos muito rapidamente. Eu tive o privilégio de já ser muito amigo deles, muito jovem, e aprender demais com os 2. Talvez a coisa mais importante que eu tenha aprendido com os 2, e nesse caso eles igualmente têm a mesma característica, é uma coisa que eu procuro fazer na minha vida profissional, que é saber administrar talentos, extraindo o melhor dos talentos e não competindo com eles. Os meus 2 super-heróis, eu acho que são bastante óbvios para vocês imaginarem, são os meus queridos amigos André Midani, do mundo da música,
e José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, do mundo da televisão. André e Bonifácio, já elogiei demais, agora chega. Parabéns a vocês de novo.